Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Pois muito que bem, o livro de hoje é um livro super legal que eu peguei, que eu já estava a fim de ler há um tempinho, porque é um livro meio hypado. Mas, como você sabe, eu sou meio avessa a livro hypado, então eu esperei baixar um pouco o hype para pegar ele para ler. E o nome é, em português, Um Lugar Bem Longe Daqui, mas em inglês o nome seria Onde Cantam os Lagostins, porque é uma frase do livro, né? Por favor, a pessoa vira para a protagonista e fala assim: vá para bem longe daqui, onde cantam os lagostins. Por algum motivo, a editora achou que Um Lugar Bem Longe Daqui é um título mais adequado para o mercado brasileiro, então foi esse o título que ficou. Esse livro foi lançado em 2018 e é de uma autora chamada Delia Owens. Ela, nascida em 1949, tem 74 anos hoje em dia. E ela é uma autora, zoologista e conservacionista. O que é o conservacionismo? Ela é uma filosofia que prega a conservação da natureza do jeito que é, né? A conservação de ecossistemas, da flora, da fauna. E existe uma outra filosofia chamada preservacionista, né? Só que que também prega a mesma coisa, a diferença é que o preservacionismo, ele prega que a natureza precisa ser conservada, preservada em ecossistemas fechados ao ser humano, fechados à humanidade, e o conservacionismo prega que o ecossistema, a natureza e os animais, eles precisam ser conservados, porém, ainda assim, ter contato com a humanidade e fazer com que a humanidade faça parte de uma maneira respeitosa desse ecossistema. Basicamente, essa vai ser a diferença dessas duas filosofias. E ela é uma conservacionista. Também é PhD em comportamento animal. Ela é nascida no sul dos Estados Unidos, especificamente no sul da Geórgia, que é onde se passa o livro também, e é casada com um protozoologista. Eles dois se casaram e se mudaram, junto com o filho dele, para a África do Sul, onde ela foi estudar, entre outras coisas, os animais que vivem em ecossistemas desérticos, tá? E aqui a gente precisa fazer um parêntese e contar uma fofoquinha da Adélia. Porque o lance é que a Adélia, ela escreveu vários livros de memória. O primeiro e único livro dela atualmente que conta uma história ficcional é Um Lugar Bem Longe Daqui. E o relacionamento dela com a natureza é um relacionamento muito próximo com o qual a nossa protagonista vai ter com a natureza. E aí, lá no começo da década de 90, na verdade, meados da década de 90, acho que 96, saiu uma matéria no jornal norte-americano falando da Delia e do Michael, se eu não me engano, que era o marido dela, dizendo que o Michael, em específico, tinha uma política de atirar para matar em caçadores ilegais que entravam nas reservas, caçadores ilegais que estavam na área que eles estavam estudando e tal. E aí, supostamente, em 96, quando saiu essa matéria, o enteado dela, filho do Michael, teria matado um caçador ilegal. É necessário informar que nada foi provado. Ela veio a público falar que não tinha nada a ver com essa história. Também veio a público a falar que não tinham provas, o menino nunca foi preso, enfim, né? Nada acontece feijoada. Mas depois que ela lança, em 2018, o livro Um Lugar Bem Longe Daqui, acende-se novas suspeitas do caso. Por quê? Porque Um Lugar Bem Longe Daqui, além de tudo, vai contar uma história de assassinato ou de um crime, né? E aí a gente já entra agora na sinopse do livro, que conta a história da Kaia, que é uma menina que veio de um lar extremamente disfuncional. Ela é abandonada pela mãe, ela é abandonada pelos irmãos e ela é deixada para morar no brejo com o pai. Eles são uma família pobre, já moram no brejo antes, mas como o pai era um alcoólatra e um homem extremamente violento, com o tempo, essa família vai perdendo membros. Então, logo no começo do livro, o livro abre com a cena da mãe abandonando ela
ela tá acordada vendo... Menina de 6 anos, tá? Estamos falando de uma criança. Vendo o mingau que a mãe fez, e ela escuta a mãe batendo a porta, e quando ela vai ver a mãe tá indo embora, ela chama a mãe não veio, e a mãe some. Paulatinamente, os irmãos vão sumindo também, e ela vai sendo abandonada pela família por causa desse pai alcoólatra violento. Mas também, né, deixa uma criança de 6 anos com uma pessoa assim, não é das decisões mais acertadas na vida. Ela, além disso, não apenas sofrendo com abandono, vai sofrer com violência do pai, como ela também vai sofrer violência de um parceiro que vai aparecer para ela mais para frente, como ela também sofre durante a vida inteira dela, inclusive desde muito criança, a violência da classe social dela, porque ela está ali no Brejo, é considerada parte de uma comunidade de pessoas que moram no Brejo, na cidade da Carolina do Sul, no sul da Carolina do Sul, e ela é considerada pelo resto da cidade como lixo, como alguém que você não pode tocar. Tem até uma cena, né, que uma menininha vai falar com ela, a mãe tira a menina de perto e fala assim, você tocou nessa menina imunda? E a Kaia sofre muito com esse tipo de situação. Então, ela vai sofrer diversos tipos de violência ao longo dos seus anos. O livro ele vai ser dividido em 2 momentos, ele vai ser dividido, na verdade, em 2 narrativas, né? Duas linhas temporais. A linha temporal da Kaia criança, passando tudo que ela passou, sendo abandonada por pai, sendo abandonada por mãe, porque o pai também abandona ela, tá? Ele abandona ela 1 ano depois que a mãe a abandona, então, assim, em 1 ano ela perde mãe, irmãos e até o pai, mesmo violento. Então ela vira uma criança de 7 anos de idade que nunca foi na escola e está abandonada no meio do brejo num casebre, né? Totalmente por si. Então a gente vai ter a linha temporal que vai contar a história da adolescência, da infância e da adolescência da Kaia, ao mesmo tempo que você tem a linha temporal que se passa em 1970, com ela já adulta, sendo acusada de assassinato. Para que esse episódio se fique mais didático, eu vou separar em 2 partes, né? A primeira parte aqui que eu vou contar para vocês, a parte da infância da Kaia, tudo que ela passou, tal. E aí eu vou chamar o comercial e vou para a segunda parte, que é a parte dela já adulta sendo acusada de assassinato. Embora no livro essas 2 partes sejam simultâneas, né, sejam contadas juntas, por que eu prefiro fazer isso? Porque, embora esse livro não seja um livro que tem em sua principal qualidade o mistério sobre quem matou, quem não matou, a pessoa lá, o protagonista não, o corpo lá, o morto, eu acho que tem pessoas que talvez, por algum motivo, queiram muito saber, tal. Então, para evitar que eu acabe estragando a experiência de alguém, eu prefiro dividir desse jeito. Até porque a parte em que é o crescimento da Kaia, o crescimento da sua... como é a sua infância dentro do brejo, é para mim a parte mais interessante do livro. E eu acho que foi escrito realmente para ser a parte mais interessante do livro, tendo em vista o background dessa autora, né? Como zoologista e tal. Então, façamos assim. Voltando. Kaia, então, é abandonada pela mãe e pelos irmãos na idade de 6 anos. O pai até tenta, em algum determinado momento, se livrar do vício, mas acaba sucumbindo de novo e aí, então, desaparece. A gente não sabe se esse pai abandonou porque quis, se esse pai morreu, se esse pai apanhou, se esse pai caiu do barco e morreu. A gente não sabe, a gente não tem noção do que aconteceu. Porque esse livro é todo contado pelo ponto de vista da Kaia. Então, se ela não sabe, nós não vamos saber. E isso é até o final, tá? Que mais? Essa menina, então, vai aos poucos aprendendo a sobreviver numa idade em que nenhuma criança deveria sobreviver e sim se desenvolver. É muito triste esse começo desse livro, é muito triste essa parte, porque ela é uma criança que sofre muito, e aí chega até a aparecer uma assistente social que quer levar ela lá para a escola, mas obviamente ela sofre bullying na escola, ela vai acho que um dia só e decide não ir mais, e ela vai
porque a moça do serviço social fala assim, ai, vai ter empadão de frango. Você não quer ir comer alguma coisa? Porque, obviamente, ela é uma criança que não sabia cozinhar, então ela só consegue fazer papa de farinha de milho para ela. Aos poucos, ela começa, então, aprendendo sozinha como cozinhar, mas é uma comida, até pelo poder aquisitivo dela, nutricionalmente muito pobre. Quando o pai está aí numa fase em que ele ainda está com ela e tenta se livrar do vício, ele ainda dá um dinheiro para ela semanalmente para ela fazer algumas compras para casa, um pedaço de sabão, 5 fósforos, uma vela, porque claramente não tinha energia elétrica no meio do brejo. Mas quando ele desaparece, nem isso ela tem mais. Então ela começa a catar mariscos e vender para um casal de negros que tem uma vendinha ali no meio desse brejo e atende meio que a população local. Esses 2 personagens vão ser muito importantes para ela, porque pontualmente eles vão ter um papel de pai e mãe para ela. Por exemplo, durante a primeira menstruação e coisas desse tipo. Mas, na verdade, durante toda a caminhada da Kaia em sobreviver no brejo, o grande familiar dela, o grande pai, a grande mãe, é o brejo, né? Especificamente o ecossistema inteiro dele. Então, são as gaivotas que, em alguns momentos, parecem até ter uma visão meio antropomórfica, porque elas meio que conseguem, segundo a autora escreve no livro, como se elas conseguissem entender o que a Kaia precisa, o que a Kaia não precisa, emocionalmente falando. O brejo, ele é um local que, ao mesmo tempo que vai sustentar a Kaia, vai abraçá-la, vai como eu posso dizer, dar a ela o local de pertencimento que ela não tem em outro local da sociedade daquela região, ele também vai ser o cúmplice dela, porque ela se esconde ali do serviço social, ela se esconde da polícia, ela consegue se esconder, ela consegue se mimetizar, e até mesmo quando a pessoa lá que vai falecer durante o livro morre, é dita logo no começo do livro, porque é no segundo capítulo, se eu não me engano, que já começa esse mistério. Se não fossem 2 meninos passando por ali, o brejo iria consumir este corpo e ninguém nunca iria saber que essa pessoa morreu, porque ele se tornaria brejo também. Então tem toda essa situação em que o brejo, o local onde ela está, é um dos personagens do livro. E é um personagem que é muito caro à Kaia. É um personagem que, além de tudo, vai ser o grande companheiro dela durante a vida inteira. O que casa lindamente com o passado dessa autora e, principalmente, vai nos brindar com descrições fantásticas e lindas sobre a fauna e a flora dessa região pantanosa do sul dos Estados Unidos, que é uma região que particularmente eu não conheço, mas exige também uma beleza absurda do estado de onde eu vim, que eu vim do Pará. Eu sou com muito orgulho paraense e, assim, sei o que é amar muito uma terra que tem uma diversidade de fauna e flora absurdas, assim. Então, esse livro me pegou muito por causa disso, porque tem realmente esse começo muito pesado e você sente essa criança sozinha e também você tem essa beleza exuberante, essa diversidade absurda do local onde essa criança foi abandonada. Outra coisa, em todo momento, a autora deixa muito claro que mesmo que a Kaia ame o brejo, mesmo que a Kaia seja acolhida pelo brejo, o fato dela não ter tido contato com seres humanos durante muito tempo na vida dela, ela tem ali o contato com o Pulinho e a Mabel, que são os donos da merceariazinha, mas que são negros, você acha que eu já falei isso, e sofrem, obviamente, no sul dos Estados Unidos, cenas de racismo sendo descrevidas no livro. Embora ela tenha seu contato semanal lá com o Pulinho e a Mabel, o fato que esta menina foi negado amor, foi negado cuidado, foi negado afeto, foi negado toque, faz com que ela tenha uma relação com os outros personagens humanos muito difícil, muito complicada. Dos irmãos que ela tem, só um tem nome. E não é que não foi dado nome, é que ela nomeia apenas um, que é o Jody,
que é o menino mais novo, próximo dela, em termos de idade, mas, né, ela é a caçula de todos. Os outros irmãos vão embora e passam em Brancas Nuvens, mas o Jody, ele tem ali um papel que marca essa menina e só ele tem nome. E é uma coisa que a gente vai perceber isso aqui. Existem aqueles personagens que são nomeados, que são porque eles têm ali seu papel na história, e tem os personagens que não são nomeados, que embora tenham um local na narrativa, eles estão muito mais ligados a arquétipos. Você tem o Pá, que é o pai, você tem a Má, que é a mãe, você tem as irmãs, você tem o irmão mais velho, você tem o Jody. Você tem o xerife, mas você tem o senhor Milton, o advogado Milton, que é o advogado dela. Então, assim, tem coisas muito claras que são... que ela é muito econômica em nomes, porque ela está realmente deixando isso muito claro, essa autora. Esse personagem é importante ter um nome, porque este personagem tem um papel muito significativo nessa trama. Os outros, eles estão ali para serem tokens de arquétipos que são utilizados para contar essa história. São coisas bem distintas. Vou chamar aqui o nosso comercial, e aí na segunda parte eu vou falar sobre 3 assuntos. Eu vou destrinchar melhor essa parte do mistério da história, que aí eu infelizmente vou ter que contar o final do livro, porque é necessário contar o final desse livro, para vocês entenderem onde eu quero chegar com essa resenha. Aí eu vou contar da adaptação que eu assisti, por sinal, um dia desse, na HBO Max, que tem lá. E eu vou contar sobre uma coisinha chamada o Clube do Livro da Reese Witherspoon, que foi de onde esse livro saiu, tá bom? Se você não quer saber os spoilers dessa segunda parte do livro, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, alguns gratuitos. Temos outros episódios sem spoiler, então te recomendo a ouvir os outros episódios do Li no Livro. E estamos aqui toda segunda-feira às 5 da tarde. Obrigada. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Vamos lá. A segunda parte, ela vai contar sobre o assassinato de um menino chamado Chase Andrews. Eles já estão em 1970, então a Kaya tem mais de 25 anos. Esse cara também tem uma idade próxima, é casado, tem filhos e tal. E o que acontece é que quando a Kaya é mais menininha, ela vai desenvolver uma amizade que vai virar um primeiro amor com um menino chamado Tate. Esse menino era amigo do irmão dela e tal, e eles são amiguinhos, e aí vai evoluindo. Ele dá penas de animais para ela, ela começa a desenhar essas penas e junto com o conhecimento que ela tem sobre os animais em termos de observação, eles vão acabar se apaixonando, mas esse menino está prestes a ir para a faculdade, assim, final de 17, 18 anos, final da adolescência, e ele abre a mão do amor da Kaya, porque na cabeça deste menino, palavras dele, ela não se encaixaria com este mundo novo que ele quer, porque ele é filho de um pescador da área, ele é pobre, ele quer ascender na vida, e ela não combinaria com isso. Eu não vou fazer juízo de valor agora, porque eu não quero que esse episódio tenha mais de 1 hora de duração, mas eu acho que é compreensível do ponto de vista do personagem, porque ele tem esse background da pobreza, ele vê o jeito com que as pessoas tratam ele, o pai dele e ela e a família dela tratavam. Então, é compreensível que uma pessoa de 18, 19 anos não queira mais isso. E para não querer mais isso, tem esse deslumbre de ascender socialmente, tá? Ao invés de ter, na verdade, a ideia de quebrar a sociedade do jeito que é, entendeu? Que para mim é por onde eu iria. Não me quer, então eu vou destruir essa sociedade. Mas enfim.
Então, não acho que seja uma decisão imbecil, não acho que seja uma falta de caráter dele, ou coisa do tipo. O que nós temos, na verdade, é isso, né? É um menino tendo ideias e tomando decisões condizentes com sua idade, que lá no futuro, muito provavelmente, vai se arrepender, que é o que acontece. Porque ele chega lá, faz a faculdade dele, mas percebe que ainda apaixonadíssimo pela Kaia. A Kaia, por sua vez, não tem o mínimo interesse em ascender socialmente. Ela gosta do Brad. Isso é muito bacana. Ela abraça aquele local. Aquele local é a família dela, é o conforto dela, é a vida dela. Ela abraça isso. Não tem como tirar Kaia do brejo, tá? Isso é muito claro durante o livro inteiro. Não tem como isso ser feito. E não tem porque ela, sei lá, está apegada emocionalmente e ela é uma prisioneira do brejo. Não tem porque ela não quer. Ela vai se tornar, depois que o Tate ensina ela a escrever e a ler, ela se torna uma pessoa extremamente instruída, porque ela vira viciada em leitura e ela consegue muitos livros, alguns que lhe dá, outros que ela vai buscar na biblioteca e tal. Enfim, ela vai lendo e lendo e lendo e se especializando principalmente no ecossistema onde ela vive, onde ela está inserida, que é no brejo. E ela vai se tornando uma grande naturalista. Ela começa a desenhar, ela começa a registrar, ela começa a observar esse ecossistema, escreve livros, manda para editoras e essa editora publica esses livros, que são mais de 2, 3. Um é só sobre conchas, outro é sobre pássaros e flores, e assim vai. E ela vira uma especialista nisso. Só que como ela tem esse trauma da morte já do Tate, ela tem o trauma do abandono do Tate, que vai se arrepender, obviamente, mas aí já é tarde, nem é morta, ela vai acabar caindo nas garras de um outro homem chamado Chase Andrews, que é esse homem que será morto. O Chase, ele é um joker, né? Ele é um cara do quarterback, da escola, e ele é branco, ele é forte, ele é da família mais influente da cidade, e ele não foi para a faculdade porque ele não precisa, ele só é rico e tal. E no começo, o interesse dele por ela é único e exclusivamente sexual, mas aí ela põe limite muito claramente para ele e aos poucos ele vai se apaixonando por ela. Só que a gente precisa entender que uma pessoa como Chase, um personagem como ele não é um personagem que sabe amar sem possuir, que sabe amar sem ter propriedade sobre aquilo, se aquilo ser um objeto para ele. Então o relacionamento deles é extremamente tóxico. E o que eu acho muito interessante nesse relacionamento é que ele gosta dela, embora de um jeito totalmente tóxico e abusivo, ele gosta dela. Ela não gosta dele. Ela deixa muito claro, em vários momentos, ela obviamente não vai verbalizar, não gosta do Chase. Mas ela deixa claro em vários momentos que ela está com o Chase porque ela sente falta de contato humano. Por isso. E aí, quando ele vai ludibria ela, leva ela para um local para viajar, e aí acaba tirando a virgindade dela, ela fala que é horrível, ela fala que não gosta de transar com ele. Ela consegue entender isso, mas ela não sai desse ciclo de abuso, primeiro porque o ciclo de abuso é uma coisa muito complicada de você quebrar. É muito difícil, é muito complexo, então por si só já, é por isso que eu falo assim, cara, você começa a achar que tal pessoa é BO, já pula fora. Que quando o ciclo de abuso vem da família, é foda, porque você entrou nele sem querer. Mas quando eu tô falando sobre ciclo de abuso, de relacionamento com pessoas que não são familiares e tal, cara, evita entrar. É por isso que a gente precisa se educar e entender quais são os nossos limites, entender quem nós somos, porque quando você entende o seu limite, quando você se ama, quando você entende quem você é e o que você quer, é mais difícil para pessoas abusadoras e manipuladoras se aproximar de você. Porque quando eles vêm com uma manipulação, quando eles vêm com uma toxicidade, você já fala assim, opa, desculpa, isso não é para mim, beijo, não me liga, que eu vou te bloquear. E segue tua vida. Entendeu? É muito importante. No caso da Kaia, ela tem esse vazio muito grande do abandono, da falta de toque e da falta de cuidado e carinho, que foi agravado pelo abandono do Tate, indo embora para a faculdade sem nem voltar para falar com ela, sem nem mandar uma carta para ela. Então ela acaba caindo muito facilmente nas garras do Chase. O que acontece aqui? Obviamente, o Chase está com ela só
para passar o tempo, que no caso ele até gosta dela, mas ele nunca vai casar com ela e tal. Ela descobre que ele tá noivo de outra e daí quebra-se o encanto e ela consegue sair dessa. Só que, mais uma vez, o Chase gosta dela e essas pessoas não conseguem gostar sem dominar, né? E aí o que acontece? Em um determinado momento, anos se passam, o menino, o Chase casa com a guria dele lá, tem filhos. Nesse meio tempo, o Tate volta, percebe que fez merda, pede perdão pra ela, mas não vai rolar. Aí ele chega até ver, na época, ela com o Chase e fica de coração partido. Mas bem feito, né? Bem feito. Fez um erro na adolescência, mas precisa também assumir as consequências desse erro. Enfim, tá lá vivendo a vida dela de boa, não tá nem com o Tate nem com o Chase. Passam-se alguns anos, uns 4 anos, na verdade, desde que eles terminaram, desde que ela e o Chase terminam. Quando ele aparece um dia bêbado perto da casa dela, tá na praia, desenhando e tal, e ele tenta violentá-la. Ela consegue sair antes, mas é uma cena muito ruim não, em termos de qualidade. É muito bem escrita e tal, mas é uma cena muito pesada, porque você fica assim, meu Deus do céu, ele vai conseguir, mas ela consegue se desvencilhar dele e consegue sair, mas antes, saindo, fala assim, ó, tenta isso de novo que eu te mato, tal. Ele bate nela na hora, ela fica muito machucada, tal. E acaba que dois pescadores escutam e veem ela falando isso pra ele. Beleza, guarde essa informação. Tempo passa, acho que 1 ou 2 semanas, ela vai viajar pra encontrar com os editores dela, porque eles querem um novo livro. E quando ela está fora da cidade, o Chase é encontrado morto. Como é que ele morre? Tem uma torre bem no meio do brejo, que é uma torre que ele até leva ela, e é muito bonita a cena, porque ela fala assim, nossa, é como se eu estivesse vendo pela primeira vez alguém que eu conheço há muitos anos, porque ela nunca viu o brejo de cima, né? Ela sempre esteve ali próximo do brejo. E aí, essa torre, ela é toda feita de ferro, inclusive o piso. Só que o piso, ele abre, né? Ele é com umas placas que você consegue abrir. Uma dessas placas está aberta e lá no fundo do brejo, no meio da lama, está o corpo de Chase. Aparentemente, ele caiu ali. Mas aí existem algumas situações, como, por exemplo, não tem pegadas, então, quem sabe alguém apagou essas pegadas, o pessoal do brejo conseguiria apagar, o que ele estaria fazendo ali, enfim. Não, é um caso que, gente, assim, ele é montado, isso é muito claro no livro, e isso é uma das coisas bacanas desse livro. Esse caso, ele não seria um caso se não fosse a necessidade desse povo, dessa cidade, que são pessoas extremamente preconceituosas e classicistas, atacarem a Kaia porque ela é do brejo. Se não existisse o fator da Kaia ser do brejo, ela nunca seria atacada. Porque, assim, não existe prova nenhuma que conecte ela ao local do crime. Mas tem os fios de um gorro que até aí, sabe? 1970 não era impossível o especialista afirmar com toda certeza que, primeiro, aqueles fios do gorro eram realmente do mesmo gorro que o dela, ou que foi colocado ali no dia do assassinato do Chase. Não existe provas, isso é dito muitas vezes no livro. Ela é presa única e exclusivamente por um disse-me-disse na cidade, porque há 4 anos atrás ela teve um relacionamento com o Chase. É só isso que conecta ela ao crime. Só. E aí, mesmo assim, o xerife insiste. Mas ela nem estava na cidade. Mas ela pode ter voltado. E não sei o quê. Enfim, assim, terrível a situação. Eu acho que isso é muito legal nesse livro, porque ele essa parte da narrativa é uma parte bem assassinato, é uma parte bem drama de tribunal, né? Tem até um julgamentozinho no final. Mas em nenhum momento o foco é o foco que é dado em livros que são mais genéricos desse tipo de gênero, né? De tribunal ou de thriller ou de assassinato. E o foco que é dado ali é um foco muito mais social, que só conseguimos ter porque a gente acompanha a vida desta menina durante muito tempo e todos os preconceitos que ela sofre nessa cidade. Então é óbvio que eles vão tentar botar ela atrás das grades. Inclusive, eles solicitam a pena de morte para ela. O promotor solicita a pena de morte. Enfim,
Aqui eu vou falar de uma segunda coisa antes de ir pro finalzinho. Esse livro virou um filme. Esse filme tá disponível na HBO Max para você assistir. Ele é um filme bem ok, tá? Ele não é um filme bom, mas ele não é um filme ruim. Ele é um filme medíocre. O que eu acho muito engraçado é que nesse filme eles pegaram o papel do advogado, o advogado dela, e aumentaram esse papel absurdamente. E aí eu saquei o que eles estavam tentando fazer. Existe um outro livro maravilhoso, que é um dos meus livros favoritos da vida, chamado To Kill a Mockingbird, que eu sei lá porquê, sempre achei que este livro se chamava O Sol Nasce para Todos no Brasil. Mas não, o nome do livro é O Sol é para Todos no Brasil. E eu tenho esse livro, tá, gente? É porque realmente eu sou muito... Quando eu falo que eu sou muito ruim com título e nome, é porque eu sou muito ruim com título e nome. Eu não tenho lembrança de títulos e nomes. Mas, enfim. E aí, obviamente, O Sol é para Todos, que é da Harper Lee, se passa também no interior dos Estados Unidos. É a história de um advogado e da filha dele. E é bem bacana, né? Aliás, a estrutura do livro lembra muito a estrutura do Um Lugar Bem Longe Daqui, porque você tem a filha do advogado, que é o... Ai, não vou lembrar o nome dele, mas é um personagem super famoso, mas enfim. Você tem a filha do advogado e a vida dela, e o foco na criança, e ao mesmo tempo você tem foco pelo olhar da criança no caso desse negro que foi acusado de ter violentado uma mulher branca e que o pai dela vai defender. Então você tem esses dois focos na história, que é meio que o que a gente tem aqui. Por mais que aqui seja utilizado as timelines diversas para separar mais ainda esses dois focos, né? A vida da Kaya, como foi difícil, e o assassinato do Chase, o crime, né? Você também tem isso, você tem essas estruturas um pouco, que lembram um pouco To Kill a Mockingbird. E por que eu tô falando isso? Porque esse personagem desse advogado, no filme, na adaptação feita pra TV, que eu acho que é TV, porque aquilo ali tem uma cara de filme pra TV que Jesus. Ele é muito chupado da adaptação do Sol é pra Todos, que foi feito também pro cinema na época. Quem faz o pai é o Gregory Peck, faz muito bem, muito bem. Aliás, esse filme é maravilhoso, só que no filme a gente tem muito mais um enfoque ao pai do que a menina, que é o que a gente tem o enfoque no livro, e pra mim a menina é um personagem tão maravilhoso. Eu amo esse personagem, essa menina. E aí eles fazem uma conexão desse advogado com o advogado do Sol para Todos. E como é que eles fazem isso? Eles transformam o advogado dela em uma pessoa boníssima que aparece para ela em vários momentos diferentes da vida dela, trazendo ali, mesmo que muito rapidamente, uma palavra de carinho para ela e educação. Ela chega a falar para ele no filme: você sempre me tratou muito bem desde que eu era criança. Sendo que esse personagem nem aparece no livro, só aparece mesmo quando ela vai pro tribunal. E eles fazem uma coisa que a semiótica, mano, ela vem pra ficar, né? A semiótica, ela mata pau. Eles colocam o Milton, que é o advogado, vestido igualzinho o Gregory Peck em O Sol é pra Todos do filme preto e branco. Então, assim, pra mim foi muito claro de onde eles chupinharam tudo aquilo. Só que, cara, por mais que eu tenha gostado, e eu gostei, tá? Gostei bastante de Um Lugar Bem Longe Daqui, não se compara com um dos melhores. Senão, eu só não vou falar o melhor livro produzido pela literatura norte-americana, porque a literatura norte-americana também produziu um livro chamado O Grande Gatsby. E fora isso, ali, ó, não tem como comparar. To Kill a Mockingbird é uma obra-prima que todo mundo... Pois agora eu vou ler To Kill a Mockingbird nas minhas férias e eu vou trazer em fevereiro para vocês no Lido Livro. Porque esse livro é fabuloso, esse livro é fantástico, esse livro é vida, é vida. Enfim, leia To Kill a Mockingbird. Voltando aqui. Então a gente vai ter aqui esse desenvolvimento do julgamento dela e as provas apresentadas e o caso sendo montado e o advogado defendendo. Mais uma vez, do pouco que eu conheço do sistema jurídico norte-americano, não tem nem caso aqui. Eu acho que isso é o mais forçado.
Não há caso, não há nada que coloque ela no local do crime, na data e na hora do crime. Enfim, eu acho bem fraco isso, mas enfim, paralelo a isso, um pouco antes do Chase ser encontrado morto, o Jody, o irmão dela, reaparece, eles fazem as pazes, ele traz para ela a notícia que a mãe faleceu, e aí ele conta o que aconteceu com a mãe, e é muito legal, muito bonito isso, porque uma coisa me pegou muito durante o contar da história dela, da infância e da adolescência, ela ter sido abandonada pela mãe, na mão do pai alcoólatra e violento, porque a mãe vai embora depois de tomar uma surra, né? Ela não aguenta mais, vai embora e tal. Só que assim, deixar uma menina de 6 anos ali me parece muito discrepante com as descrições que você tem da mãe ao longo da vida dela. A mesma coisa com os irmãos. Os irmãos eu ainda entendem porque eles não têm ainda o sentimento de apego a ela e tal, né? São irmãos diferentes da maternidade, fraternidade, mas a mãe ter abandonado, isso me pega muito, e ele vai contar as consequências da mãe ter abandonado os filhos com o pai violento, e como isso marcou essa mulher e tal, e aí ela fala que ainda dói, mas ela consegue compreender, principalmente depois que ela apanha do Chase, ela fala assim, eu entendo porque a minha mãe foi embora, eu também iria, nunca vou aguentar isso mais de uma vez. Enfim, vem o veredito final, que eu vou ter que contar, tá bom? O veredito foi de inocente. Ela vai, então, passa o tempo, ela casa com Tate, ela se torna uma grande naturalista, extremamente respeitada, é criada premiações no nome dela, enfim, sabe? Tudo que aquela infância, aquela adolescência escassa, né? Escassa, não deu para ela, ela vai conseguir no futuro, com um futuro lindo, brilhante, cheio de amor e tal. Corta para ela falecendo de um ataque cardíaco, ainda não muito idosa, mas enfim. E aí o Tate, que tentaram muito ter filhos, não conseguiu, acaba então, depois de um tempo de luto, realmente resolvendo arrumar toda a coleção delas de espécimes. Na verdade, não pegava animais, não, ela pegava assim, isso aqui é uma folha, isso aqui é uma concha, isso aqui é uma pena, e ela fazia seus estudos baseados nisso. E aí ele tá arrumando as coisas para fazer doações, né, para museus e para faculdades, para universidades, quando ele encontra um colar de concha que ela tinha feito para o Chase e que quando o Chase morreu, este colar não estava no corpo do Chase. E aí fica então ali uma suposição de que ela realmente matou o Chase. Fim de livro. Tô com essa mania agora de fim de livro, de tanto que eu tô assistindo o Lucas do Refúgio Cult, que fala fim de filme. Então, sim, é chupada do Lucas do Refúgio Cult. Enfim, acabou o livro aí. É um livro que eu particularmente gostei, achei bem legal a leitura. Eu acho que realmente ela não tem mostrado a cena do assassinato, do suposto assassinato. É muito inteligente da parte dela, porque a beleza do livro é o relacionamento da Kaya com a natureza e o relacionamento da Kaya com o meio que vive. Aliás, existe uma cena... É muito óbvio pra mim que ela já tinha matado o Chase antes do final do livro, porque tem uma cena em específico, logo depois que ela apanha dele, ele tenta violentá-la e tal, que ela tá deitada na cama, com a cara toda arrebentada, e ela olha pela janela e ela vê um casal de louva-a-Deus, uma louva-a-Deus fêmea, que é, por si só, maior do que o macho, e ela atraindo o macho para copularem. E para quem não sabe, durante a cópula, a louva-a-Deus fêmea mata o macho, e ela descreve, né, ela arrancando a cabeça do macho e tal. E o que eu acho maravilhoso, porque eu faço Kung Fu e o meu estilo se chama Louva-a-Deus do Norte, né? Aí eu tava até falando pro meu mestre que a gente precisava fazer um uniforme para as meninas da academia, um uniforme rosa, e o nome devia ser Louva-a-Deus Orquídea. E por sinal, é um estilo de Kung Fu extremamente violento. Louva-a-Deus, essas pessoas falam assim, é um setinho, que lindo. Meu Deus, como é fofo. Na verdade, o estilo Louva-a-Deus, ele é um estilo extremamente violento. Ele não é o estilo que você vai fazer grandes saltos, né? Como tem estilos que você vê por aí, grandes saltos e acrobacias.
Eu acho que tem um estilo chamado Flor de Ameixa, que, por sinal, tem esse negócio. Uma vez eu estava conversando com o meu mestre sobre isso, que tem, assim, posições mais, né, espacate e tal. O Louva-a-Deus não tem isso, mas o Louva-a-Deus, ele é um estilo extremamente violento. É dedo no olho, é soco na garganta, é chute na genitália, né? Aí você pega a mãozinha do teu oponente, aí você faz isso e quebra o braço dele, entendeu? Então, é um estilo extremamente violento. Então, isso me lembrou na hora, e eu pensei assim, essa menina matou esse cara. Porque é isso que, na verdade, a Adélia está mostrando pra gente como autora. Como o relacionamento dela com o Brejo é tão importante que, inclusive, guia ela sobre o que fazer. É como se, naquele momento, o Brejo estivesse falando, olha, Caia, você precisa matar o Chase. Ela até fala, eu consigo viver com solidão, mas eu não consigo viver com medo. Você precisa... É o Brejo falando, você precisa matar o Chase para você não viver mais com medo. E como você vai fazer isso? Assim e assado. Como é? Atraindo ele e o matando. Atraindo ele para uma cópula. Eu imagino que tenha sido isso, tá? Em nenhum momento do livro é dito. Atraindo ele para uma cópula e o matando em seguida. É isso. É isso. Eu acho muito legal essa decisão de não mostrar, porque não é necessário. Ela mostra isso pra gente em outro momento. Que é um momento muito legal, que é mais um dos momentos lindos que você tem da descrição do relacionamento da protagonista com o seu meio, tá bom? Agora vamos endereçar um assuntinho bem rapidinho antes de eu terminar esse episódio aqui, que é o assunto do Book Club da Reese Witherspoon. Esse livro, e não só ele, Daisy Jones and the Six, por exemplo, também vem de lá. Ele foi promovido numa coisinha chamada o Reese Witherspoon Book Club. A atriz Reese Witherspoon, de Legalmente Loira, que eu acho uma atriz bem limitada, tá? Desculpa quem é fã, mas eu acho a atriz bem limitada. Eu acho ela a pior coisa em Johnny and June, por exemplo. Ela resolveu fundar uma empresa, ela é uma empreendedora, nesse caso, ela resolveu fundar uma empresa que ajuda, né, entre aspas, novos autores, principalmente autores mulheres. Então, ela promove um clube do livro, onde ela escolhe um livro todo mês e ela fala sobre esse livro. Esse foi um dos livros escolhidos. Acho que o primeiro ano do Book Club, esse foi um dos livros escolhidos. Aí você tem Daisy Jones and the Six em um outro ano. Aí você tem a Lucy Foley, daquele livro horrendo lá que a gente leu uma vez, A Última Ceia, eu acho que era o nome, horrível aquele livro. Também ali sendo indicado. E por que eu tô falando isso? Aliás, antes de continuar, 47% desses autores que ela escolhe são autores que estão iniciando e todos os autores são mulheres, tá? Ela não indica livros mais de autores homens. Mas enfim, por que eu tô falando sobre isso? Porque chegou no meu Twitter um dia desse, um cara falando sobre esse book club, e eu achei muito interessante, resolvi trazer, e achei engraçado ter sido bem na época que eu tava lendo um galão bem longe daqui. Qual é o lance da Reese Witherspoon? Ela chega com você, que é uma autora iniciante, ou uma autora que não tem uma expressão no mercado, e fala assim, oi fulana, tudo bem? Vou fazer o seguinte, a gente gostaria de publicar o seu livro. Ou, no caso, assina um contrato com a gente que eu vou indicar o seu livro no Book Club, no meu Book Club. E esse contrato consiste em nada mais nada menos de você ceder para mim os direitos da adaptação do teu livro. Algumas vezes de graça, algumas vezes por um preço irrisório. E aí, mediante a isso, eu vou não só indicar o teu livro no meu Book Club, que tem um alcance muito grande, como eu também vou dar todo o apoio de marketing através da minha empresa. Por que eu acho isso uma coisa um pouquinho complicada? Vamos por partes. Primeiro de tudo, a Reese Witherspoon não escolhe esses livros. Gente, não escolhe. Não me diga que esta senhora só vai ler livros femininos, ou no caso, de autoras mulheres, e não me diga que essa senhora lê um livro por dia para ela ter um leque muito grande de livros para escolher. Esta senhora, com toda certeza, senta com uma equipe de profissionais de ponta
que têm um conhecimento absurdo no mercado, usam machine learning e dados para entender quais são os livros que chegam até a empresa dela, com mais potencial de virarem hype. Aí ela chega, escolhi o livro da Mariazinha. Esse aqui tem um mega potencial baseado no dado XPTO e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela vai pegar esse livro, vai chegar com a Mariazinha e fala assim, Mariazinha, você quer editar o teu livro pela minha editora? Quero, Reese. O que você quer em troca? Eu vou te dar o valor X pela edição do teu livro, tá bom? Eu também vou ajudar o teu livro a ser promovido através do meu book club, onde, sei lá, mais de 1 milhão e pouco de pessoas vão vê-lo, o que eu acho complicado, porque, aliás, uma das coisas que pesquisando sobre essa situação toda, eu li muito, são pessoas falando assim, ai meu Deus, Reese Witherspoon indicou tal livro, o que esta mulher mandar eu ler, eu leio. Eu acho complicado isso, essa adoração que as pessoas têm com uma loura americana, que, nossa senhora, nossa, a loura americana, a pessoa pode morrer no show da loura americana, mas, nossa, as pessoas ainda vão amá-la. É impressionante. Enfim, aí a Reese Witherspoon fala para a autora, então, eu vou promover no meu book club e tal, como uma escolha minha, e tudo que você precisa fazer é ceder para mim os direitos de adaptação do teu livro. Aí a pessoa, obviamente, vai assinar, porque imagina, você ter uma visibilidade do nível do book club da Reese Witherspoon, né? Não é para todo mundo. E ela vai e assina esse contrato. Aí o que vai acontecer? A Reese Witherspoon vai seguir as regras básicas do neoliberalismo, que é, se você não tem o sucesso na sua mão, fabrique-o. E ela vai simplesmente usar todo o poderio da máquina de publicidade e marketing hollywoodiana que ela tem na mão dela para fazer aquele livro, que pode ser ou não pode ser bom, né? Eu li 3 livros desse book club. Um Lugar Bem Longe Daqui, que é um livro legal, o Daisy Jones and the Six, que é muito bom, e o da Lucy Foy, que é uma bosta, né? Então, assim, não tem muito parâmetro. Mas aí ela vai usar toda a máquina de marketing e publicidade que ela tem atrás dela, que significa ter dinheiro, para pegar esses livros que não foram escolhidos realmente por ela e promover. E por que ela quer promover? Porque ela quer que esse livro hype. E por que ela quer que todos os booktubers falem desse livro? E por que ela precisa que o booktalker fale desse livro? E por que ela precisa de, sei lá, blá, 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 fale desse livro? Sabe? Porque eu não tô conseguindo mais acompanhar nível de rede social. Então, todo dia nasce uma rede social e todo dia tem alguém especializado em literatura nessas redes sociais. Então, assim, porque ela precisa que todo esse povo fale desse livro, e hype esse livro e compre esse livro. Porque ela tem os direitos de adaptação desse livro na mão. Ela precisa que hype, porque ela precisa fazer esse filme ou essa série. Quiçá estar nessa série. Ela fez isso com Big Little Lies. Ela fez isso com outra série lá que tava na Prime um dia desse. Ela fez isso com o Lugar Bem Longe Daqui. É dela. Ela domina isso. Gente, do ponto de vista frio, né, vendo com muita frieza, é brilhante. Esse modelo de negócio é brilhante. Ela procura uma pessoa que não tem noção da capacidade que tem, ou nem precisa que o livro seja bom. Ela vai fazer o livro ficar bom. Ela constrói um movimento, ela constrói um hype, ela constrói uma fanbase, única e exclusivamente utilizando dinheiro e acesso a campanhas de marketing. Não é algo orgânico. E aí ela vai e com a produtora dela, ela filma e vende por milhões para Netflix, para HBO Max, para Prime. E ela fica bilionária. E por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa parar de achar que um bilionário é gente boa. A gente precisa parar de idolatrar branca loura americana. E a gente precisa parar de botar na cabeça que se a fulana falou que o livro é bom, é bom. E eu falo isso com vocês que estão me ouvindo. Eu tenho muitas pessoas aqui, graças a Deus, o Li no Livro não é um podcast que teve ali um momento de bomba de seguidores. Ai, do nada, entraram 50 mil seguidores. Não. Mas o Li no Livro, ele é um podcast que paulatinamente tem conseguido muitos seguidores. E eu tenho lá meus 2, 3 seguidores que todo dia entram novos no Li no Livro.
e acaba lá tendo meio, sei lá, 30, 24 seguidores novos toda semana. Então é paulatino, mas é constante e eu não perco seguidores. Isso é muito legal. Mas eu quero deixar isso muito claro para vocês, que não é porque eu gostei de um livro, porque eu achei ele legal, é que esse livro vai ser bom para você. Eu já bati 1000 vezes na tecla aqui. O livro ser bom ou não precisa de uma análise técnica de uma pessoa que tem um conhecimento em literatura, que é algo que eu não vou ter. Agora, o livro me tocar você, aí vai ser da nossa vivência, da nossa história. O que eu faço aqui é trazer para vocês e falar assim, eu gostei desse livro por causa disso, disso, disso. Pô, Lívia, o que a coisa mais linda que eu acho que é quando vocês vão lá na interação do Spotify e falam assim, eu não concordei. Um dia desse uma menina postou assim de um livro que eu amo, que é o Mosqueira da Escuridão. Ela escreveu assim, é por causa desse tipo de livro que eu não gosto de ficção científica clássica. Achei lindo isso, sabe por quê? Porque ela foi com muita educação dizer, cara, esse livro não é pra mim. E tudo bem, gente. Eu tô aqui pra trocar com vocês. Eu tô aqui pra falar. Pô, gostei desse livro, não gostei desse livro, por isso, 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 isso. Me fala por que você gostou. Me fala por que você concorda que esse livro é uma bosta. Ou me fala por que você acha que esse livro é bom. Me fala por que você acha que eu deveria ler tal livro, baseado no que você já ouviu eu resenhando aqui. Isso é a coisa mais bacana. Isso é que eu amo. Porque isso é orgânico. Eu não tenho uma máquina de publicidade e propaganda atrás de mim, como a Reese Witherspoon tem. E eu acho que a gente precisa, obviamente, estamos inseridos num país capitalista e numa sociedade capitalista, então essas coisas vão acontecer. Gente, eu sou a pessoa que gastou rios de dinheiro em Nova York, em um ano de economias em Nova York para tirar foto com atores. Então eu sei o que é ser manipulada pela mídia. Mas vamos entender isso, que não existe essa coisa do que só porque a fulana gostou, porque a fulana tá falando que é bom, que realmente aquela coisa é. Porque às vezes a fulana, na verdade, precisa daquele hype pra, sei lá, ganhar mais seguidores, precisa daquele hype pra fazer o filme que ela quer pra ganhar bilhões, porque ela combinou que a cada pessoa que assinar tal coisa, ela ganha uma porcentagem da outra empresa lá. Então vamos ter um pouquinho de discernimento. Não tem nada, nem problema vocês pagarem a aposta. Pô, eu quero ver agora eu fiquei intrigada com essa sinopse. Vou lá e vou comprar esse livro para ler. Não tem nenhum problema quanto a isso, mas tenho noção que talvez exista ali uma máquina por detrás disso e que não são todas as vezes, todas as sinopses, todos os livros que vocês têm que ir atrás só porque uma loura branca americana falou para vocês que vocês deveriam fazer, tá bom? Isso eu falo para mim também, porque eu tô numa fase agora, tá vendo a CCXP aí em 2023, eu vou, não sei nem por que eu vou, não, eu sei por quê, porque eu gastei R$1.300 nesse ingresso, comprei de uma menina que é amiga minha, enfim, que esse ingresso na verdade era R$2.000 e poucos, eu consegui mais barato, mas assim, me arrependo pra cacete, mas assim, tá tendo uma guerra nas redes sociais da CCXP por causa disso, e comparado ao show da menina lá da Taylor que veio pro Brasil, também tá tendo uma guerra nas redes sociais, eu fico lendo as coisas, eu fico assim, cada vez mais em choque, como as pessoas adoram defender grandes corporações, como as pessoas, elas veem o tal pessoa e acham que é amigo pessoal daquela pessoa e eu conheço a Taylor, eu conheço ela, eu vi ela engasgando levemente naquela música, isso significa que... Não, gente, isso não significa nada. O que a gente consome é, pura e simplesmente, o que foi nos dado a consumir. Tem toda uma equipe ali falando, olha, fulana, faça isso, olha, ciclano, finge que você é legal no Instagram. Então, a gente precisa começar a separar o joio do trigo, tá? Enfim, desabafo aqui, nem sei porque comecei a desabafar as coisas. Estava no meu peito. Espero que vocês não se sintam ofendidos em nenhum momento. Gostaria muito de ver vocês aqui semana que vem, às 5 da tarde, no seu agregador favorito, tá bom? Lembre-se de assinar a newsletter, tá? A newsletter vai ao ar daqui a 3 dias. Se você perder a newsletter de outubro, não perca a newsletter de novembro. E dê 5 estrelas pra gente se você estiver ouvindo isso do Spotify, tá bom? Quanto mais estrelas a gente tiver, mais vezes o Spotify vai indicar ali no livro para ouvintes, e aí sim, essa família louca e comunista vai crescer. Tá bom? Tô brincando, gente. Mas é isso. Eu sou a Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.